Você sabia que muitos líderes não têm os resultados que gostariam de ter por falta de posicionamento em relação à sua liderança? É isso mesmo. Muitos líderes, eles acabam ficando muito tempo no operacional e pouco tempo pensando em soluções mais estratégicas para o trabalho, em soluções mais estratégicas para cuidar da equipe e para ajudar a equipe a desenvolver o seu trabalho cada vez melhor. Quando a gente observa esse tipo de comportamento, em geral, são líderes que gastam de 70% a 80% do seu tempo no operacional e apenas 20% ou 30% na questão mais estratégica. E, por outro lado, quando a gente observa os líderes que têm muito sucesso na sua carreira de liderança, que têm muitos resultados, eles fazem, na verdade, justamente o contrário dessa equação. Eles investem a grande parte do seu tempo em cuidar da equipe, em acompanhar o trabalho, em fazer um controle sobre aquilo que precisa ser feito, sobre as entregas, fazer um acompanhamento de fato efetivo e estar ao lado da equipe, ajudando a equipe a performar cada vez melhor. E apenas um curto percentual do seu tempo eles investem nas questões operacionais. Normalmente, eles acabam investindo tempo em fazer algumas atividades quando elas são muito complexas ou quando elas são muito importantes e que dependem de fato da sua execução. E aí eu trouxe aqui para vocês 3 pontos de atenção que vocês podem ter, caso isso esteja sendo uma realidade para você nesse momento, caso você sinta que você esteja de fato investindo grande parte do seu tempo nas questões operacionais, eu trouxe 3 pontos aqui para você analisar, para você olhar como que está isso dentro da sua rotina de liderança e algumas sugestões para você fazer uma virada de chave e conseguir de fato se tornar um líder mais estratégico, cuidando de fato do que é mais importante e do que vai trazer resultado para a empresa. O primeiro ponto é ter clareza sobre qual é o seu real papel como líder. Muitos líderes confundem as suas atividades, confundem o seu papel dentro da empresa. E por conta disso, eles não sabem muitas vezes como agir. Eles não sabem o que eles precisam fazer, o que eles precisam delegar. E essa falta de clareza acaba atrapalhando muito a rotina com os seus liderados. Então, o primeiro ponto é esse: ter clareza de fato de qual é a sua missão e qual é o seu propósito no papel de líder que você tem. E aí, quando você começa a fazer essa transição das atividades que você executa hoje e delegar para sua equipe, você vai acabar tendo mais tempo livre para você pensar de fato nas melhorias que você precisa fazer. E um dado bem curioso é que alguns líderes, quando eles começam a delegar as tarefas e eles acabam ficando com esse tempo sobrando, eles se sentem algumas vezes angustiados por conta disso, porque eles não sabem como aproveitar melhor esse tempo e eles acabam assumindo de volta atividades que já tinham sido delegadas para os seus liderados. Ou às vezes eles deixam de delegar uma parte das atividades para conseguir ter o que fazer naquele tempo em que eles poderiam estar com tempo livre para se desenvolver, para desenvolver novas habilidades, para pensar em soluções mais estratégicas e para ajudar a sua equipe a se desenvolver e a realizar um trabalho cada vez melhor. Por incrível que pareça, isso acontece. Alguns líderes acabam agindo assim até de forma talvez contra-intuitiva, mas de fato a gente observa isso na prática. O segundo ponto que eu trouxe aqui é a questão de você capacitar cada vez mais a sua equipe. Você, como líder, precisa colocar na sua rotina a capacitação do seu time, seja através de feedback, seja através de treinamento, seja através de qualquer outra ferramenta que você escolha utilizar. Mas a sua equipe, ela precisa estar em constante desenvolvimento. Você precisa dar para a sua equipe clareza sobre o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer e quando ela deve entregar os resultados que você espera dela. E isso se faz com treinamento, isso se faz capacitando a nossa equipe. Isso precisa acontecer o tempo inteiro. Mesmo que numa conversa você tenha a oportunidade de ensinar a pessoa, de dar alguma dica para ela, de ensinar alguma coisa relevante que vai fazer diferença no trabalho dela, você precisa colocar isso como uma meta. Nós vemos grandes empresas que têm muitos resultados, que conseguem ter uma liderança efetiva, que conseguem ter bons resultados. Uma das coisas que a gente observa muito é que elas investem muito em capacitação da sua equipe, elas investem muito em treinamento para a sua equipe.
Então, isso está muito consolidado, está cada vez mais comprovado de que realmente isso funciona. A gente precisa tirar da nossa cabeça aquela ideia que ainda muitas pessoas têm de que se nós capacitarmos muito a nossa equipe, nós vamos perder esse profissional. E na realidade, a situação tem se mostrado justamente o contrário. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas sentem que elas estão se desenvolvendo, estão crescendo profissionalmente, elas tendem a ficar e a gostar de ficar cada vez mais na empresa. E é isso que nós temos que procurar. E o terceiro ponto é desenvolver cada vez mais o engajamento do time com o propósito e com os objetivos da empresa. Como líderes, nós temos que fazer o papel de motivadores da nossa equipe. Nós precisamos estar constantemente encorajando as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer, a entregar resultados melhores do que elas fazem, a se desenvolver para conseguir ter novas habilidades e com isso conseguir realizar um trabalho cada vez melhor, cada vez com mais, otimizando melhor os recursos, cada vez com mais qualidade, cada vez com um tempo menor de entrega, cada vez com uma performance melhor. Esse é o nosso papel no nosso time. Ser essa alavanca de motivação para que eles consigam fazer mais e melhor. Então, hoje eu quis trazer esses 3 pontos para vocês. Eu te convido a fazer uma reflexão sobre como estão esses 3 pontos na sua rotina de liderança. Pensar em como que você tem feito com o seu time esses 3 pontos. E eu te convido a fazer uma mudança. Se você está ainda preso em alguns conceitos que eu trouxe aqui, tente começar a fazer pequenas mudanças na sua rotina para que você consiga fazer essa inversão, para que você consiga ter cada vez mais tempo disponível para de fato cuidar daquilo que é importante. E o que é mais importante nesse processo? Cuidar das pessoas, fazer o acompanhamento, fazer o controle das entregas, mas estar ao lado deles para servir como um apoio sempre que eles precisarem. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!